Questão 13, enunciado. A Constituição da República Federativa do Brasil prevê dois sistemas eleitorais, majoritário e proporcional. Suponha o seguinte, aqui nós temos 3 ou 4 hipóteses a serem analisadas, eu vou responder uma a uma e no final o enunciado pede o seguinte. Com base no exposto, apresente se é possível aferir, com base nas regras constitucionais, se algum candidato foi eleito. Para senador, considere que foram renovadas 2 vagas. Antes de enfrentarmos com particularidade cada hipótese, você precisa compreender primeiro o que é sistema eleitoral, quais são as espécies desses sistemas eleitorais previstos na Constituição, para só então verificar se, dentro das hipóteses apresentadas pelo enunciado, se é possível verificar com base nas regras constitucionais se algum candidato foi eleito. Percebam, de acordo com Natália Masson, na obra de 2019, na página 1049, sistema eleitoral é o conjunto de regras que identifica os diferentes mecanismos pelos quais serão definidos os critérios de contabilização dos votos e determinação dos candidatos eleitos, ou seja, são verdadeiras formas de conversão de votos em cargos. Existem, a rigor, 2 sistemas eleitorais: o sistema eleitoral proporcional e o sistema eleitoral majoritário. O sistema eleitoral majoritário, ele pode ser simples ou ele pode ser absoluto, também conhecido como sistema eleitoral majoritário de turno único e sistema eleitoral majoritário de 2 turnos. Quais são os cargos mandatários que devem observar o sistema eleitoral proporcional? Grave isso, que isso estará na sua prova. Pelo sistema eleitoral proporcional, são eleitos todos os membros do poder legislativo, exceto senadores, ou seja, deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e vereadores. No sistema eleitoral proporcional, nem sempre o candidato eleito é o mais bem votado. Observa-se o seguinte, nós temos que fazer o cálculo do denominado quociente eleitoral e, na sequência, o cálculo do quociente partidário. O quociente eleitoral ele é obtido pela divisão do número de votos válidos, desprezando, portanto, os votos brancos e nulos, pelo número de cadeiras a serem preenchidas no parlamento. Exemplo, o Brasil tem aproximadamente 100 milhões de eleitores. Nós temos 513 cadeiras na Câmara de Deputados Federais, ou na Câmara dos Deputados. Divide-se, por exemplo, 100 milhões, nós tivermos 100 milhões de votos válidos, por 513. Esse é o quociente eleitoral. Na sequência, nós temos que fazer o cálculo do quociente partidário. O quociente partidário ele é obtido pelo resultado da divisão entre o número de votos obtidos por cada partido ou coligação partidária pelo quociente eleitoral. Então, para que cada partido ou coligação partidária consiga eleger ao menos um parlamentar, é necessário que o quociente partidário seja igual ou superior a 1. Se for inferior a 1, significa que esse partido ou essa coligação partidária não conseguiu eleger nenhum candidato. E são eleitos pelo sistema eleitoral majoritário simples senadores e prefeitos de municípios com até 200 mil eleitores. Nós vamos ver que essas regras estão previstas respectivamente no artigo 46 da Constituição da República e no artigo 29, inciso 2 do texto constitucional. Repetindo, são eleitos pelo sistema eleitoral majoritário simples senadores e prefeitos de municípios com até 200 mil eleitores. Percebam que senadores são os únicos membros do poder legislativo que não são eleitos pelo sistema eleitoral proporcional. No sistema eleitoral majoritário simples, vai ser considerado eleito aquele candidato que obtiver o maior número de votos, independentemente desse número corresponder ou não à maioria dos votos válidos. E, por fim, são eleitos pelo sistema eleitoral majoritário absoluto presidente da República, governadores dos estados e do Distrito Federal e prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores. Feitas essas considerações, agora nós temos condições de analisar todas as hipóteses do enunciado. Vamos analisar a primeira hipótese. Goianésia, com 200 mil eleitores, teve 4 candidatos ao cargo de prefeito. Alberto, com 35 mil votos, Balbino, com 45 mil votos, Cláudio, com 30 mil votos, Dário, 55 mil votos, e nós tivemos 25 mil votos nulos e 10 mil votos brancos. Primeira análise.
Trata-se de eleição de prefeito, que é o chefe do Poder Executivo Municipal. A pergunta que você tem que fazer é a seguinte: qual o sistema eleitoral que rege esta eleição? O sistema eleitoral proporcional ou majoritário? Resposta: seguramente o sistema eleitoral majoritário, conforme o artigo 29, inciso 2 da Constituição da República. Na sequência, você indaga: majoritário simples ou majoritário absoluto? Para responder isso, você tem que analisar qual que é a quantidade de eleitores. Até 200 mil eleitores, majoritário simples. Acima de 200 mil eleitores, majoritário absoluto. No caso aqui, o enunciado informa hipoteticamente que Goianésia tem 200 mil eleitores. Então, o sistema aqui é o majoritário simples. E no sistema eleitoral majoritário simples, nós sabemos, é eleito o candidato mais bem votado, independentemente desse número corresponder ou não à maioria dos votos válidos. Nós tivemos aqui Alberto 35, Balbino 45, Cláudio 30, Dário 55 e votos nulos 25 e votos brancos 10 mil. Se você fizer a soma aqui, você vai verificar que não vai dar 200 mil eleitores, né? Nós tivemos aqui um total de 138 mil votos válidos. Nós temos alguns eleitores que não compareceram, apesar de o enunciado não informar. Finalizando a análise da hipótese número 1. Qual foi o candidato mais bem votado? Ora, seguramente o candidato de nome Dário, que obteve 55 mil votos. Você pode dizer, mas 55 mil não é a maioria de 138 mil votos válidos. Perfeitamente, só que nós estamos diante de um município que tem 200 mil eleitores. E nessa hipótese é considerado o candidato mais bem votado, independentemente de esse número corresponder à maioria dos votos válidos. Vamos analisar a hipótese 2. Jaraguá, com 200.700 eleitores, teve dois candidatos ao cargo de prefeito. Eliseu, com 45 mil votos, e Fagner, com 45 mil votos. Tivemos 60 mil votos nulos e tivemos 50.700 votos brancos. Olha só, novamente, qual que é a primeira reflexão? Trata-se de eleição de prefeito. Prefeito é o chefe do Poder Executivo Municipal. Qual o sistema eleitoral? Proporcional ou majoritário? Seguramente, sistema majoritário. Majoritário simples ou absoluto? Majoritário absoluto. O município tem 200.700 eleitores, mais de 200 mil. Portanto, nos termos do artigo 29, inciso 2, aplica-se, nessa hipótese, o sistema majoritário absoluto. Nesse caso, nós temos apenas dois candidatos. Então, vai ser eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos. No caso aqui, hipotético, nós tivemos um empate. Qual dos dois candidatos foi eleito? O enunciado não informa quem é mais idoso, mas nós temos que aplicar aqui a regra do artigo 77, parágrafo 5º da Constituição da República, que considera que na hipótese de empate será considerado eleito o candidato mais idoso. Terceira hipótese. Uruaçu, com 300 mil eleitores, teve 3 candidatos ao cargo de prefeito. Giovanni, 60 mil votos, Hélio, 25 mil votos e Ivanor, 20 mil votos. Tivemos 115 mil votos nulos e 80 mil votos brancos. Percebam, primeira análise, eleição de prefeito, chefe do Executivo Municipal. Qual sistema eleitoral? Proporcional ou majoritário? Resposta, majoritário. Majoritário simples ou absoluto? Absoluto, porque trata-se de um município com mais de 200 mil eleitores nos termos do artigo 29, inciso 2 da Constituição. Nessa hipótese, será eleito o candidato que obtiver a maioria de votos válidos. Se não conseguir no primeiro turno, será necessária a realização de um segundo turno. Nós tivemos aqui Giovanni com 60 mil, Hélio com 25 mil, Ivanor 20 mil, votos nulos 115 e votos brancos 80 mil. O total de votos válidos aqui foi de 105 mil votos. Então, para ser eleito no primeiro turno, um dos candidatos deveria obter ao menos 52.501 votos, que equivale à maioria dos votos válidos. Como Giovanni obteve 60 mil votos, ele obteve mais do que a maioria absoluta dos votos necessários para a eleição em primeiro turno. E ele é considerado o candidato eleito. Quarta e última hipótese. Goiás teve 6 candidatos ao Senado. João, com 200 mil votos, Kelvin, com 500 mil votos, Laura, com 2 milhões de votos, Mônica, 1 milhão de votos, Natália, 150 mil votos e Honória, 120 mil votos. Primeira análise. Trata-se de eleição de membro do Senado Federal, que é um órgão do Poder Legislativo Federal. Qual o sistema eleitoral que rege a eleição desses candidatos? Proporcional ou majoritário? Nós vimos no início da exposição. Senadores são os únicos membros do Poder Legislativo que são eleitos
pelo sistema eleitoral majoritário simples. Nesse caso aqui, portanto, este é o sistema eleitoral. Logo, serão eleitos os 2 senadores mais bem votados, independentemente de quaisquer outras considerações. No caso aqui, nós tivemos as 2 senadoras, Laura, com 2 bilhões de votos, e Mônica, com 1 bilhão de votos. Essas foram eleitas para o Senado.